Gravando, já está gravando. Vamos lá. Vou tirar. Vou exibir a tela, né? Vou colocar logo a tela inteira. Vou fixar a tela aqui. E vou ocultar aqui o vídeo, porque agora não é mais importante. Ok, vamos lá. Começando então às 21h10, 21h11. Então, se for necessário aí, a gente fica até às 23h11. Ok, 21h11. Tá. Então não ficou nada pendente da aula passada, né? É iniciar um tópico novo mesmo. Nesse tópico novo, a primeira coisa que eu... primeiro tópico é tipo de dados. Tipos de dados a gente já viu, né? Então, na realidade, mas é porque os tipos de dados é um conjunto de... essas primeiras aulas é um conjunto de tipos de dados mais operadores e expressões, tá? Especificamente, hoje a gente vai falar dos operadores e expressões aritméticos, tá? É um tema bem rápido, inclusive eu conseguiria até já adiantar um pouco do tema de terça. Mas eu não vou fazer isso, não fiz isso na primeira aula, no pessoal da primeira aula, e aí eu já introduzi ali como é que eu faço um exercício no juiz. Tá? Aí vocês vão ver o meu lado, como é que eu elaboro um exercício e cadastro lá para vocês. Vai ser pesado essa parte, porque entra muita coisa que vocês não viram ainda e verão, tá? Mas aí já é é minha intenção mesmo que vocês tenham esse choque agora, porque vocês vão ter isso gravado, vocês vão acompanhando isso, e com o decorrer do tempo, vocês vão começar a fazer a mesma coisa para os programas de vocês, tá? Enfim, chegando lá no momento, vocês verão. Então, eu aproveitei para já dar essa introduzida. A gente vai acabar falando disso depois, eu vou acabar repetindo o procedimento em outras aulas e tudo, mas é mesmo para vocês já irem se ambientalizando com isso. É claro que eu não vou exigir isso na atividade agora, tá, essas coisas, mas é importante que vocês vão ver que é bem interessante para vocês conseguirem testar os códigos de vocês com entradas que são entradas aleatórias. Enfim, vocês vão ver isso lá na hora que a gente estudar isso. Ok. Embora aqui seja tipos, operadores e expressões, eu começo falando de comentários, que é uma coisa que a gente vai acabar usando no meio do código em algum momento, e aí é interessante que vocês já saibam o que é. Tá? Então, quem elabora o algoritmo deveria, ou pelo menos espera-se que ele entenda o algoritmo que ele está fazendo, né? E aquele algoritmo que você faz, outras pessoas depois vão tentar entender. Se for, por exemplo, no ambiente de trabalho, algum colega seu de trabalho é que vai, depois de um tempo, ter que analisar o seu algoritmo, ou o seu coordenador, seu chefe, enfim. No caso na sala de aula, um amigo seu, ou o professor, ou um outro professor, vai pegar o seu código para tentar entender. Tá? Então, seria interessante que você deixasse ali alguns comentários para ajudar na compreensão daquele código. E até mesmo para você, né? Porque com o passar do tempo, você vai estar fazendo outras coisas, resolvendo outros problemas, desenvolvendo outros algoritmos, meses, anos, depois você volta e pega um algoritmo que você mesmo fez e você não lembra. E aí, se você deixar algum comentário lá, ajuda inclusive a você mesmo. Tá? Então, para evitar essas perdas, e perda principalmente de tempo no momento de entender, porque é uma tarefa árdua você tentar entender a lógica de uma pessoa dentro do algoritmo computacional que está ali escrito, seria interessante colocar os comentários. Tá? As linguagens de programação fornecem métodos para você comentar o código. Tá? No caso da linguagem Java, tudo que é inserido entre barra asterisco, tudo que tiver aqui no meio é comentário. E como é que fecha o comentário? Asterisco barra. Então, tudo que tiver aqui é comentário. Essa não é a única forma de fazer comentário, tá? Eu deixei aqui ó, um código, mais ou menos aqui, com alguns comentários. Com alguns comentários, tá? Então, o primeiro deles, ó, o comentário que eu apresentei ali é esse segundo aqui, ó. Mas tem um primeiro tipo de comentário que é só barra barra.
você coloca 2 barras e o que você escrever naquela linha é comentário. Tá? Se você quiser fazer um comentário de mais de uma linha, aí você pode colocar barra asterisco, escreve todo o comentário de várias linhas, ó, e asterisco barra no final. Tudo isso aqui é comentário. Tá? Então, esse comentário pode ter várias linhas. Note que essa linha também é um comentário, ou seja, a segunda. Ela já não é considerada no processo de compilação. Eu fiz questão de ler isso aqui porque o comentário, na hora que o compilador, quando eu coloco lá Java C, que ele vai analisar o seu código para ver se está correto, analisar sintaticamente, não logicamente, né? Quando ele vai analisar para ver se os comandos que você usou estão corretos, ele ignora tudo que está com barra barra, tudo que está com asterisco barra, porque isso é comentário. Ele vai lá e realmente ele tira isso daqui no momento de fazer a análise, tá? Ou você também, isso é o que eu uso com mais frequência. Eu coloco um comando lá que vai me ajudar a analisar alguma coisa e depois eu coloco um barra barra nesse comando que eu estou comentando ele. Eu não tirei ele de lá, mas ele não faz mais parte do código, tá? Isso é ignorado, tá? Então essa é a forma de fazer comentários na linguagem Java. Vou deixar aqui. Eu estou gravando, né? Tô. Ok. Fiquei assustado depois daquele dia que eu esqueci. Muito bom. Bom, vocês vão ver aí nos códigos que eu fizer hoje e nos demais dias aí eu vou usar barra barra, asterisco barra, tudo isso aí se trata de comentários. Também procurem fazer isso aí para ajudar vocês, tá? Os outros slides que tem aqui, inclusive, eles estão comentados, então eles não aparecem no PDF que eu deixei lá com os slides da aula, tá? Mas aqui o que eu estou falando, na verdade, é das palavras reservadas e dos identificadores, coisa que a gente já fez na aula passada. Por isso que eu pulei eles, tá? Então, isso aí foi coisa que a gente já viu. Vamos direto aqui, então, para os operadores, tá? Bom, o que a gente viu até esse momento? Variáveis, como declara a variável, como dar o nome para a variável e tudo mais, mas enfim, como eu declaro uma variável, como que eu atribuo um valor para uma variável, e esse valor que eu atribuo se trata de um literal daquele tipo. Então, toda variável tem um tipo. Então, a gente viu os tipos, viu como que eu declaro variáveis de diversos tipos, e como que eu atribuo valores para aquelas variáveis. E esses valores são o quê? São os literais. Ou tem gente que chama de constantes. O correto é literal. São os literais que eu consegui atribuir para aquela variável. Foi isso que a gente viu até agora, né? Durante o processo, durante o processamento de um algoritmo, ele recebe entradas. Essas entradas que ele recebe via outra coisa que a gente vê é exibir valores na tela e ler valores via teclado. Exibir valores ou literais, constantes literais, ou valores do conteúdo de uma variável, né? Isso a gente viu também. E a gente viu como que eu consigo atribuir um valor para a variável vindo do teclado. Isso foi o que a gente finalizou ontem, né? Então, um algoritmo ele recebe entradas. Essas entradas são colocadas aonde? Nas variáveis. São armazenadas nas variáveis. A partir dessa entrada, o que eu faço? Eu faço o processamento. Eu faço o processamento daquela informação e eu crio novas informações, eu infiro novas informações, certo? E eu guardo aonde? Em outras variáveis. E aí depois alguma ou algumas dessas variáveis são as saídas, certo? Então, as entradas que estão armazenadas nas variáveis, elas passam por processos, elas passam por transformação. O que é que faz essa transformação? São os operadores, na verdade, são as expressões aritméticas. Não só aritméticas, existem vários tipos de expressões. A gente está vendo especificamente as expressões aritméticas. As expressões aritméticas, elas usam o quê? As variáveis e os operadores. E quais são os operadores? São esses aqui, os operadores aritméticos. Tá? Tem a cruzinha usada como operador unário. O que é um operador unário? Um operador que ele opera sobre um único operando. Então, se eu usar a cruzinha sobre um único operando, é manutenção de sinal. Se eu usar o hífenzinho sobre um único operando, unário, é inversão de sinal. Se eu usar a cruzinha binário, o que significa binário?
operando sobre dois operandos, se trata da adição. O hífenzinho binário se trata da subtração. O asterisco se trata da multiplicação, o asterisco só tem binário. A barra, ela é binária também, sobre dois operandos, é a divisão. E talvez o que é um pouco mais estranho para vocês é a porcentagem aqui, que é o resto da divisão, tá? Que a gente também chama de módulo. Tá? Mas toma cuidado que não é o mesmo módulo que vocês costumam ver lá no ensino fundamental e médio. Tá? Esse módulo lá a gente chama de outra coisa em programação. Vamos lá. Percebam que tanto adição, subtração quanto multiplicação, o retorno, o resultado dele pode ser real ou inteiro. Depende do quê? Depende dos operandos que você está usando. Tá? Enquanto o resto da divisão, ele é sempre inteiro. Tá? Então, esses aqui são os operadores aritméticos. Vamos dar uma olhada mais detalhada em cada um deles. Manutenção de sinal. Eu coloquei aqui um trecho de código, né? Então, suponha aqui que eu fiz o quê? Declarei uma variável A e já atribuí o valor 5 para ela. Vírgula B. Então, na mesma linha, eu declarei duas variáveis e para uma delas eu já atribuí valor. As duas do tipo inteiro, uma chamada A, uma chamada B. A A já tem o 5, o B não tem nada. E aí eu montei aqui uma expressão. Isso aqui já é uma expressão, que não é novidade para vocês. Vocês já estão acostumados a mexer com expressões desde o ensino fundamental. No ensino fundamental, é mais ou menos o passo a passo que a gente está fazendo nessa semana aqui. No ensino fundamental, você aprende os números, depois você aprende os operadores, depois você aprende a você aprende a montar expressões usando números e operadores. Tá? Então, o que eu fiz aqui? O B está recebendo um valor. Que valor é esse? Cruzinha A. O cruzinha A está sendo unário. Ele está operando apenas sobre um operando, que é o A. Então, significa que é manutenção de sinal. O A valia quanto? Valia 5. Mantive o sinal dele e atribuí para o B. Portanto, o B vai ter que valor? 5. Beleza. Inversão de sinal. A mesma coisa, eu declarei A e B, para o A eu já atribuí o valor 5. E aí o que eu fiz? A expressão B recebe, B igual a, B recebe, hífenzinho A. Hífenzinho operando sobre um único operando, então é o hífenzinho unário. Unário, ele é o quê? Inversão de sinal. Então ele vai pegar o sinal do valor que tiver aqui na variável A, que é 5, inverte esse sinal, menos 5, e atribui para o B. Então, B recebe menos 5. Nenhuma novidade, né? Vocês já estão acostumados com isso. Adição e a subtração. Também é a mesma coisa, que vocês já estão acostumados. Ó. A, declarei uma variável A, atribui 5. Declarei uma variável B, uma variável C, que por enquanto não tem nada. Primeira expressão, B igual a mais 5. Agora eu estou usando aqui a cruzinha binária. Ela está operando sobre dois operandos. Ó. E esses dois operandos, um deles é uma variável inteira e outro é o quê? Um literal inteiro. Quando a cruzinha está operando sobre dois operandos inteiros, o resultado também é inteiro. Por isso que eu falei lá que ele varia, depende do que ele estiver operando. Então, no caso aqui, ele vai pegar o conteúdo da variável A, que é 5, e realizar a adição do literal 5. 5 mais 5, o resultado que ele atribui para o B é 10. Agora, estou usando também uma outra expressão aritmética, usando aqui a adição. Por que eu sei que é adição? Cruzinha binária, adição. Sobre duas variáveis agora. Aqui era sobre uma variável e um literal. Aqui é sobre duas variáveis. E as duas variáveis são o quê? Inteiras. Então, conteúdo da variável A é 5, adiciona com o conteúdo da variável B, que é 10. Então, vai dar 15, que é um inteiro, e vai para lá. Vai para a variável C, 15. Ok? Nenhuma novidade, né? Estou detalhando bem para não ficar muita dúvida nisso. Daqui a pouco já era. Subtração, a mesma coisa, eu declarei aqui A, B e C, e agora eu vou usar o hífenzinho binário. Hífenzinho binário, subtração.
também vai depender dos tipos que estão envolvidos ali. Aqui eu tenho uma variável inteira e aqui eu tenho um literal inteiro. O resultado vai ser inteiro. Conteúdo 5. A equivale... O Google acha que o tempo todo eu estou perguntando coisas. Para. Ok. Aqui eu tenho a variável inteira, literal inteiro. Conteúdo do A, 5. 5 menos 2, 3. Atribuo para esse cara aqui 3. Ok. Agora envolvendo duas variáveis. E as duas variáveis são inteiras. O resultado vai ser inteiro. B vale quanto? 3. A vale quanto? 5. 3 menos 5, menos 2. Literal menos 2 vem para o C. Ok? Multiplicação. Todos esses que a gente está vendo aqui são tranquilos, porque é parecido com o que a gente já usa, né? Em matemática desde sempre. Né? Então, a multiplicação é a mesma coisa. Eu declarei aqui três variáveis. O A já está recebendo 5, o B e o C, por enquanto, nada. A primeira expressão, B recebe 2 vezes A. 2 é um literal inteiro, A uma variável inteira. Então, 2 vezes 5. Ele opera 10, atribui para o B. A última expressão, C recebe A vezes B, duas variáveis inteiras. Né? Então, eu tenho o A está valendo 5, o B está valendo 10. 5 vezes 10, 50, ele atribui para o C. Está tudo certo. Tudo bem até aqui? Creio que sim, porque não tem muita novidade. Tá? Agora, o que é um pouco diferente é a divisão. Tá? Um pouquinho. Você tem que tomar você tem que tomar um pouco de cuidado aí, porque senão você vai ter resultado que você não espera. Quem faz a divisão, quem realiza a divisão, o operador que realiza a divisão é a barra binária. Então, opera sobre dois operandos, que é o dividendo e o divisor, se eu não me engano, né? Que a gente aprende lá no ensino fundamental. Só que existe dois tipos de divisão. E a gente, quando aprendeu lá no colégio, na escola, no ensino fundamental, a gente aprendeu também desse jeito. A gente aprendeu os dois. Não sei por que calhas d'água a gente esquece que existe a divisão inteira e que existe a divisão real. A primeira que a gente aprende é a divisão inteira. Sei lá, eu acho que eu aprendi na primeira série ou na segunda, não me recordo. Tá? Como é que funciona? A professora falou: você tem 5 balas para dividir para 2 alunos. Aí o que você faz? Você pega 5 balas, dá uma bala para cada um, conseguir distribuir a bala uma vez, sobrou 3 balas. Aí você olha para os alunos e olha para as balas. Ainda tem 3 balas e tem 2 alunos. Beleza, dou mais uma bala para cada um, consegui distribuir duas vezes, sobrou uma bala. Eu olho para uma bala, olho para 2 alunos, não tem como dividir. Parei aí. 5 dividido por 2 dá 2. E sobra uma bala. Então, isso é a divisão inteira. Tá? É assim que a professora ensinou para a gente. Foi a primeira divisão que a gente aprendeu. Né? Então, tá aqui. Ó. Como é que eu faço a divisão inteira na linguagem Java? Não só Java, tá? A maioria das linguagens usa esse mesmo conceito aqui. Declarei aqui 3 variáveis novamente, A, B e C. O A eu já estou atribuindo 7. Primeira expressão, B recebe A dividido por 2. A é o quê? Uma variável inteira. 2 é o quê? Um literal inteiro. Quando a barra está operando sobre 2 operandos inteiro, o resultado é inteiro. Então, o que acontece aqui? 7 dividido por 2, 3,5. Não, se o A é inteiro e o B também é inteiro, se o A é uma variável inteira, e no caso aqui o 2 é um literal inteiro, inteiro com inteiro, o resultado vai ser inteiro. Então ele vai truncar, vai dar a sua parte inteira, 3. Tá? Então o B recebe 3. Alguém pode me perguntar, e se eu declarar o B como real, como float ou double? O que vai para ele? 3. 3.0. Por quê? O que interessa são os operandos, e não quem está recebendo. Ok? Depois eu fiz aqui, C recebe A vezes B. A vezes B, não, desculpa, A dividido por B. A é inteiro, B é inteiro. Então eu vou ter aqui no caso 7 dividido por 3. 7 dividido por 3, 3, 6, 2, alguma coisa. Só vai pegar a parte inteira, 2.
ok? Isso é a divisão inteira. E se eu quiser realizar divisão real? Divisão real, você vai ter que usar variáveis reais para isso, tá? E lembre-se, o importante é o operando, e não o que está aqui na frente. Então, no caso aqui, o A agora é um float. E o B é o quê? O B é um inteiro. Mas vamos lá, vamos começar do início aqui. Eu declarei 3 variáveis, A, B e C, todas float. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui, ó, atribuição. A recebe 7. Eu evito fazer isso. Ah, mas funciona, funciona. Funciona. Mas o que eu estou fazendo aqui? A é uma variável de que tipo? Float. Desculpa, 7 é o quê? Um literal. Um literal de que tipo? Inteiro. A gente aprendeu isso ontem, tá? Internamente, o computador, a máquina, a linguagem, ela entende que você está atribuindo um inteiro para um float e ele faz uma coisa chamada conversão implícita. Ele fala, não, eu entendi que, embora seja um inteiro e ele está atribuindo para um float, eu estou entendendo que ele quer atribuir o 7.00 ali, na verdade. E ele faz isso internamente para você. Tá? Ok, vai funcionar. Eu evito fazer isso. Eu não gosto de coisas implícitas. Eu gosto de deixar explícito. Tanto que eu deixei aqui, ó, como eu costumo fazer. Tá? Declarei o B e o C ali, tá tudo certo. Aí o que ele fez aqui? Ó, expressão B igual a dividido por 2. Esse A é float. Esse B, desculpa, eu não sei porque eu estou com B na cabeça. Esse A é float. Esse 2 é inteiro. Então, o que ele faz aqui? A, que é 7, dividido por 2, que é um literal inteiro. 7 dividido por 2, 2, 4, 6, 3,5. Ele devolve 3,5 para cá. Por quê? Eu tenho envolvido aqui na operação um float com um inteiro. O resultado é float. Então, basta um deles ser float. Basta um deles. Eu não vou falar float. Basta um deles ser real. Pode ser float ou double. Para o resultado ser float ou double. Dependendo do que tiver envolvido aqui. Certo? Depois eu fiz aqui, ó. Então vai vir 3,5 aqui para o 2, para o B, desculpe. Agora eu chamei o B de 2. Tá. Próxima expressão, C igual a A dividido por B. Esse cara é float, esse cara é float, então não vai ter problema aí. Eu tenho o A valendo 7, o B valendo 3,5, 7 dividido por 3,5 dá isso mesmo, dá 2,0, tá? Não é porque não teve perda de precisão aí, não. Aliás, esse negócio de você truncar chama perda de precisão, tá? Então dá isso aqui mesmo, tá? Ok. Você tem que estar atento a isso. Se você estiver dividindo aqui 2 inteiros, o resultado vai ser inteiro, é a divisão inteira. Se estiver dividindo aqui um float com um inteiro, o resultado é float. Se o A fosse inteiro, e esse 2 aqui, o resultado ia ser inteiro. Para eu forçar, eu podia colocar um F aqui, e aí ele se tornaria float. Foi o que eu fiz aqui, por exemplo. Se esse A aqui fosse inteiro, o resultado aqui ia ser float. Porque eu tenho esse 2 aqui que eu forcei ele a ser um float. Tá? Eu costumo deixar sempre claro. Então, no caso aqui, eu tenho ó, A recebe 7, eu coloco 7F. Por quê? Porque a Bíblia lá da linguagem de programação diz que para variáveis reais, eu atribuo valores reais. Para variáveis inteiras, eu atribuo literais inteiros. Para variáveis char, eu atribuo literais char. Então, para não ter problema, eu costumo já fazer assim. Tá? A mesma coisa aqui no momento que eu estou fazendo a divisão, se eu quero que o resultado vá inteiro, se eu quero que o resultado vai float, eu coloco que todo mundo que esteja envolvido aqui seja float, inclusive os literais. Tá? Mas isso aí é uma coisa pessoal minha. Tá? Não quer usar, não usa, mas tenha ciência do que você está fazendo, que tem uma coisa interna acontecendo ali. Você sabendo isso também está tudo certo. Tudo bem com as divisões? Vamos lá. O último deles, que é o resto da divisão inteira, que
talvez seja o que dê mais dor de cabeça aí para vocês, porque é uma coisa que é incrível, porque a gente aprende isso também. O exemplo que eu dei ali da professora distribuindo 5 balas para 2 alunos, ela distribuiu, tinha 5 balas, distribuiu uma vez, sobrou 3. Distribuiu mais uma vez, sobrou uma. Essa uma que sobrou é esse operador aí, ó, o resto da divisão. Que a gente aprendeu lá no ensino fundamental também, mas por algum motivo a gente deixou de lado, a gente nunca se preocupou com esse resto de divisão que está ali, né? Mas é exatamente o mesmo, tá? Então, só vendo aqui o trabalho dele, como que ele funciona. Declarei aqui um monte de variáveis agora, né? O A já atribuiu 7, aí mais 4 variáveis aqui que estão sem valores. A primeira expressão aritmética. B recebe A, resto da divisão por 2. Tem vários jeitos de ler isso aqui, tá? A resto da divisão por 2, A mod 2, tá? A dividido por 2 resto, enfim. Você vê aí qual que é o melhor para você, tá? Eu costumo falar A mod 2, porque isso aqui a gente chama de mod também, tá? Se vocês verem, é isso daqui, ó. É esse mod aqui, ó. Ele tá lá na calculadorinha. A gente vai até testar um aqui para vocês verem, tá? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Ó? 7, que é uma variável inteira, e aqui uma constante, um literal int, né? Então, eu tenho 7 mod 2. O que significa 7 mod 2? Significa resto da divisão de 7 por 2. Resto da divisão inteira. Resto da divisão inteira de 7 por 2. Então, é 7. Eu fiz aqui na outra aula. É isso aqui que a professora a gente fazia, né? 7 dividido por 2... Você faz o quê? 2, 4, 6, 8. O 4 já não dá, então tem que ser o 6. 3 aqui. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. Esse aqui é o resto da divisão. Então, 7 mod 2 é 1. Tá? É o que aconteceu aqui, ó. O B recebeu 1. Tá? Vamos fazer aqui para vocês verem. Ó. 7 mod 2. Vou falar 1. Tá? Esse é o resto da divisão. Depois eu fiz uma outra operação aqui, já envolvendo agora só variáveis do tipo inteiro, né? Vai ficar resto da divisão de A por B. A está valendo 7. B vale 1. Qual que é o resto da divisão de 7 por 1? 7 dividido por 1 é 7. E sobra 0. Então, C recebe 0. Alguém ficou na dúvida Alguém ficou na dúvida desse 0 aqui ou entenderam certinho? Se alguém ficou na dúvida, pergunta aí, porque não é do outro mundo, não. A gente esquece mesmo isso. Ninguém usa aquele resto que a professora ensinou. Beleza. O próximo aqui, ó. D recebe resto da divisão de B por A. Quanto vale o B? 1. Quanto vale o A? 7. 1 dividido por 7? Não consigo. Então dá 0. 0 vezes 7 é 0. 1 menos 0, 1. Sobra 1. Entenderam? Como é que ficou? 1 mod 7 é 1. Olha lá. Sobra 1. O último. Resto da divisão de A por 5. O A é 7. 7 dividido por 5, 5, 10. O 10 não dá, então para no 5. 5 vezes... Para no 1, né? 1 vezes 5, 5. 7 menos 1, 7 menos 5, 2. Dá 2. 7 mod 5. 2. Beleza? Quando apresentaram o operador resto de divisão para mim, eu achei a coisa mais inútil. Assim como o resto da divisão que a gente aprendeu lá no ensino fundamental nunca foi usado para nada, né? A gente acha que é inútil. Apresentaram esse operador, eu falei, nossa, acho que é só para confundir colocar isso daí. Não é, pessoal. Juro para vocês que não é. Tem muito probleminha que a gente resolve usando o resto da divisão. Inclusive problemas que eu vou apresentar para vocês em algum momento, alguma avaliação, usa o resto da divisão para resolver. De outro jeito dá, mas é muito mais complicado. O resto da divisão é muito mais fácil. E muito mais eficiente também para a máquina.
tá? Então, fiquem atentos a esse operador, que a gente menospreza ele e ele ajuda pra caramba. Inclusive, em estrutura de dados, tem uma estrutura que ela tem um problema, e aí você pensa que é o fim do mundo para resolver aquilo. E você usa o resto da divisão e resolve tudo. Enfim, quando chegar lá vocês vão ver. Mas deem o devido atenção para esse operador, que ele é bem importante. Tá? Ok, com isso a gente já viu todos os operandos aritméticos, todos os operadores aritméticos, desculpe, todos os operadores. Tá? Não restando nenhuma dúvida aí, vamos falar das funções. E aí eu apresento para vocês aqui, ó, 5, que são as principais funções aritméticas que a gente usa. A primeira delas, desculpa, é o ABS. Esse ABS aqui, perceba que eu coloquei numérico dos dois lados. Por quê? Tem ABS para todo mundo. Tem ABS para int, para float, para char, para todos eles. Para char, não, desculpa, é só numérico. Para int, para float, para double. Tá? O que ele faz? Valor absoluto. Esse é o módulo que a gente aprende na matemática, lá que se eu colocar 5, módulo é 5. Se eu colocar menos 5, o módulo é 5. Então, é aquele lá que ele tira o... Se for o sinal negativo, fica positivo. Se for positivo, fica positivo mesmo. Né? Então, esse é o módulo. Esse é o que a gente chama de módulo lá, aqui a gente chama de valor absoluto. É o ABS. Tomar cuidado, porque o módulo em programação normalmente é o resto da divisão. Tá? Ok. O arredondamento. O arredondamento tem o plur, que arredonda para baixo, e o ceio, que arredonda para cima. Tá? Trabalha sobre doubles. Ó. Mas se você passar inteiro, você não vai passar, porque não tem que arredondar. Né? Mas se você passar float aqui, ele faz o cast interno. E aí é problema da linguagem. A linguagem que não me disponibiliza aqui o outro tipo. Né? Tem o pole também, que é a potência. Então, o primeiro argumento aqui é a base e o segundo é o expoente. Então, eu consigo ter 2 elevado a qualquer coisa aqui, qualquer base elevada a expoente. Tá? E o SQRT, que é a raiz quadrada. Você passa aqui o valor, ele retorna a raiz quadrada desse valor. Tá? Eu coloquei aqui só as principais. Só que na documentação do Java, na classe Math, você tem aqui todas as que são disponíveis. É um monte. Coloquei as principais. Olha o ABS aqui, ó. Tem para float, tem para double float, int, long, tem para tudo aqui. Então, por isso que eu coloquei numérico lá. Tem para todos, tá? Tem várias outras aqui, o arco cosseno, arco seno, arco tangente. Ó, arredondar para cima, cosseno, o E, né? O Euler, plur, arredondar para baixo. Tá? Outros aí, ó. Logs, ó. Que mais? Algum outro? Pool ou pool que eu acabei de mostrar para vocês. A, B. Então ele aqui. Retorna o valor do primeiro argumento elevado à potência do segundo argumento. Então, base expoente. Cadê? Seno. Ó, raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada, square root. Aqui. Tangente. E aí vai. Tá? Então, precisou, vem até aqui, eventualmente está trabalhando, tem um monte de trigonométrico aí. Trabalhou com coisa trigonométrica, tem tudo aí. Ok? Vou voltar aqui para vocês. Não, a gente não tem que importar, porque ela fica no Lang. Olha lá, ó, Java Lang. Java Lang é a padrão. Tudo que está no Java Lang você não precisa importar. Já tá no seu código. A gente importa o scanner porque está no útil, né? É Java útil. Então ali a gente é obrigado a importar. Essa aqui não. Eu até mando, mas tem um jeito bem mais simples de você resolver esse problema,
Se você vai no Google e escreve, que nem eu já vou até escrever um aqui que a gente vai usar daqui a pouco, Java Random. Escreveu Java Random, é só ir na página do Oracle. Olha lá, procura aqui o Oracle da vida, olha lá, ele já mostra para você a documentação. Tem a documentação, eu vou usar essa parte aqui, ó. Eu vou mandar o link para vocês, que seria da página inicial da documentação, acho que é essa aqui, ó. Ah, essa aqui é muito feia, tem uma mais bonitinha, que acho que é essa Frames aqui. Ah, essa daqui é a que eu costumo usar quando eu estou com dúvida de alguma coisa. Então, eu vou mandar essa daqui, se bem que ele tá... Acho que é isso daqui, deixa eu ver. Vou mandar isso aqui, ó, que aí é toda a documentação. Ok, vamos seguir aqui. Legal. Aí vocês percebem que eu tenho que colocar esse math. Eu comento aqui, olha lá. Estou falando. Todas as funções aritméticas, acabei de mostrar ali para vocês, elas estão dentro dessa classe chamada math, tá? Que está dentro do pacote JavaLang, como eu comentei ali, mostrei lá na documentação. Por isso que eu sou obrigado a escrever esse math na frente, tá? Pessoal, isso aqui não deixa de ser um sapo que vocês têm que engolir, tá? Por quê? Isso acontece por causa da linguagem Java ser orientada a objeto. E aí eu preciso avisar de onde está vindo o método, de que classe está vindo. Por isso que eu sou obrigado a colocar esse math ponto, tá? Muito parecido quando eu coloco lá scan.next, scan.nextInt. É alguma coisa muito parecida com aquilo, tá? Então é um sapo que vocês estão engolindo, mas eu estou dando o porquê que engole esse sapo, tá? Mais detalhes quando estudar orientação a objetos, tá? Por isso que eu coloco esse math na frente de todo mundo aí, ok? Vamos lá, então. Agora vamos falar de... Se bem que a gente vai falar de expressões, mas eu já mostrei. Tudo isso aqui que eu fiz aqui, ó, são expressões, ó. Expressão, expressão, expressão. O que é uma expressão? É quando eu uso uma variável, não é só variável, né? Mas quando eu uso variáveis, literais e operadores. Quando eu junto tudo isso, eu monto uma expressão e ela me retorna um valor. Isso é expressão aritmética, no caso. Existem outras expressões que a gente vai ver a partir do próximo tema já, tá? Então, tudo isso aqui que eu estou usando, ó, expressão, tudo expressão aritmética, ó, expressão aritmética, tudo isso aqui são expressões aritméticas, ó, expressões aritméticas, mas são expressões bem simples, tá? Inclusive, nas expressões eu posso usar também, eu falei, variáveis, literais, operadores e funções. Também posso usar as funções nas expressões aritméticas, tá? Então, quase todo o processo computacional eu vou estar fazendo cálculo. Os dados que eu recebo e guardo nas variáveis, eu vou transformá-los. Para transformá-los, eu vou ter que montar expressões, tá? O tempo todo eu vou estar fazendo relações entre variáveis, operadores, literais e funções. E aí eu monto as expressões aritméticas, tá? E a gente usa isso sempre, pessoal. Não é nada do outro mundo. Vocês já fazem isso, tá? Com o quê? Com matemática, com física. Quando você monta uma fórmula lá, quando você monta aquilo lá, na verdade é uma expressão, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma expressão. A igual a π vezes r ao quadrado. A área do círculo, não é isso? É uma expressão que está usando o quê? Uma variável, que é o a, uma constante, que é o π, uma outra variável, que é o r, e uma constante aqui, que é um literal, que é o 2. Tá? Isso aqui, no caso da nossa linguagem de programação, eu represento através do quê? De uma função aritmética, que é a função poll. Né? Então, eu reescrevo isso usando a ferramenta que a linguagem me dispõe, que são os operadores, literais, variáveis e funções aritméticas. Vocês estão acostumados lá a coisas parecidas com isso aqui, né? Ou até mais parecida com isso, ou parecida com isso. É com isso que a gente está acostumado, quando lida com matematiquês, né? Então, eu tenho aqui 43 vezes é o pontinho. 55 dividido, 2 pontos, né? 30 mais 2. Para eu determinar a ordem de precedência de cada operação, eu uso conchete, parênteses e chaves em matemática, né? Aqui não. Na linguagem Java e
em todas as linguagens de programação, você não usa esses símbolos aqui. Para os operadores, a gente já viu que são diferentes. Multiplicação eu uso asterisco. O dividir eu uso barra. Para eu dividir, para eu colocar precedência aqui em cada operação, eu não vou usar esses símbolos aqui. Por quê? Chave a gente usa para outra coisa. Vocês até já viram eu usando chave lá. Conchete a gente usa para outra coisa também. Vocês já viram eu usar no código, mas não sabem exatamente para quê. Mas eu usei lá, para outra coisa que não tem nada a ver com isso aqui. A gente usa sempre parênteses. São os parênteses que divide para você, que determina a precedência dos operandos. Isso é quando já tem a precedência natural, obviamente. Tá? Se você quer fugir da precedência natural, você vai usar os parênteses. Então, essa mesma expressão aqui, que matematicando, ela fica como? Eu primeiro resolvo 30 mais 2. Resolvo 30 mais 2. Depois, divido isso por 55. E o resultado de tudo isso aqui, multiplico por 43. Se eu for escrever isso como uma expressão aritmética na linguagem Java, vai ficar como? A mesma coisa aqui, ó, 30 mais 2, e aí eu coloco aqui entre parênteses, porque isso aqui é o que vai ser resolvido primeiro. O resultado disso aqui vai ser dividido por 55, é o que está aqui, ó, que aí é o resultado dessa expressão. O resultado dessa expressão vai ser multiplicado por 43, que aí está aqui também, que é o último parênteses ali. Então, eu alinho vários parênteses, ok? Beleza. Outras coisas para chamar atenção. No caso aqui do A igual a πr ao quadrado, como é que ficaria em Java? Pi é uma constante, então você vai colocar um literal pi ali, tá? Vezes raio ao quadrado, raio vezes raio, é um jeito. Outro jeito, 3.14159 vezes, usa a função matemática pol raio ao quadrado. Tá? Um outro jeito de fazer também é usando o pi que já está determinado na linguagem. Voltando aqui no matemático, cadê? Está aqui, ó. Eu mostrei aqui para vocês o sumário dos métodos. Lembre-se que a gente não chama de função em Java, a gente chama de método. Mas, enfim, eu mostrei aqui o resumo dos métodos. Tem aqui o resumo dos campos, que ele só tem dois. Ó. Um deles é o pi. Tá? Então, eu posso usar dessa forma aqui também, como eu coloquei no slide. Math.pi, ele vai trazer a constante que já está determinada lá. Vezes raio ao quadrado. Tá? Preste atenção, porque alguns exercícios que eu pedi para vocês no juiz, pode ser que use pi. E se usar pi, eu digo no enunciado, eu falo, ó, use pi igual a 3.1415, 3.14159, eu falo qual é o pi. Nunca use esse pi aqui, tá? E usa exatamente o pi que eu estou dando lá para vocês. Por quê? Para eu não ter problema de arredondamento. Porque se você usar o pi da linguagem, sei lá quantas casas tem esse pi, deve ter um monte. E aí vai dar algum problema de arredondamento na hora de fazer a comparação entre os resultados. É só por esse motivo, nada além disso, tá? Se vocês não têm problema com o juiz lá que ele vai fazer comparação textual, tá fazendo algum programa aí para o seu TCC ou para alguma outra matéria, você pode colocar o pi da linguagem, não tem problema, tá? Mas especificamente nos exercícios que a gente fizer, se eu for usar uma constante, eu falo qual é a constante para vocês, ok? Legal. Uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é que na notação matemática que a gente usa, algumas coisas às vezes é implícito. Você não sabe. Mas, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é para calcular a área de um triângulo, se eu não me engano, não é isso? Acho. É para calcular a área de um triângulo. Você tem base vezes altura dividido por 2. Tá? Implicitamente tem um parênteses aí que você não está vendo. Você divide. Desculpa, você multiplica primeiro base e altura para depois dividir por 2. Na linguagem de programação, você é obrigado a fazer isso. Você é obrigado a deixar explícito que aquilo vai ser feito primeiro. Por quê? Se você faz isso aqui, ó, pode ser, depende, se a linguagem ela resolve da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Ele primeiro vai dividir por 2 e depois multiplicar pela base. Tá? Então, via as dúvidas, você, a não ser que você vá lá na linguagem e veja como ela
vai na documentação para ver como que ela resolve o caso aqui da quem é que tem precedência. Se quem tem precedência é o asterisco, se a multiplicação é a divisão. Tá? Se na documentação estiver falando que eles são igualmente, tem precedência, tem o poder lá na precedência igual, tem que ver como que ela resolve a expressão, se ela resolve da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Tá? Normalmente é da direita para a esquerda, mas depende da linguagem. Tá? Eu tô falando normalmente porque em compiladores isso é resolvido através... Quem vê compiladores lá vai, vai ver isso. Essas expressões elas são resolvidas através de uma pilha. Então, normalmente ele empilha de um lado e desempilha do outro. Então, ele empilha da esquerda para a direita e resolve da direita para a esquerda. Enfim. Na dúvida, vocês vão ver sempre eu colocar isso daqui. Eu escutei um piliri aqui. Será que alguém... Não é aqui. Oi, professor, foi sem querer, eu levantei a mão aqui. Ah, tá. E como é que é isso aí? Levanta a mão aí para eu ver. O que aparece? Acho que deve aparecer aqui, né? Ah, tá. Ok. Nunca tinha visto isso. Ok, vamos lá. Alguma dúvida até agora? Legal. Deixa eu colocar um. Ficar 15 dias sem dar aula, já a garganta já começa a ficar. Ok. Legal. Então, basicamente acabou o conteúdo. Acabou esse conteúdo. Eu podia já agora adiantar o conteúdo da próxima aula, que seria as expressões. A gente só viu aritméticos, né? Tem os operadores e expressões relacionais, lógicos, tá? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos resolver alguns exercícios. Tem 2 exercícios que eu deixei lá que a gente vai resolver. Tá? Então aproveitem agora, quem está com dúvida, e eu acredito que muita gente está com dúvida, eu vou fazer todo o ciclo 2 vezes. Eu vou até o juiz, ver o problema soma, resolver o problema soma e submeter. Vou ver o problema idade lá no juiz, vou no ambiente lá no CS50, vou resolver, vou submeter. Nesse meio caminho, eu vou fazer vários comentários, vou dar algumas dicas, vou ensinar coisas novas para vocês, mas o ciclo todo vai ser feito, tá? Vamos lá, então. Quem está com dúvida, sugestão, para agora e só presta atenção. Vocês já viram isso no Hello, no Nada e no outro lá que eu não me lembro, no Eco. Vocês já viram eu fazer isso 3 vezes, vai ver mais 2, 5, tá? Presta atenção. Depois tenta reproduzir isso. Se durante a reprodução vocês tiverem dúvidas, pode pegar a gravação e olhar, ok? Mas é minha sugestão. Vamos lá. Vou resolver o primeiro problema, que é o problema soma. Então vamos até o juiz. Aqui eu estou como administrador. Então sai, vou entrar aqui com o usuário de aluno. Ok. Problema soma. Problema número 4. Vou baixar ele. Vou baixar aqui porque eu já baixei na primeira aula. Ok. Problema soma. É um problema bem antigo, eu sei porque, veja que eu não coloquei várias linguagens aqui, tá? É um problema bem antigo. Descrição. São dados 2 inteiros, A e B, calcule A mais B. Não poderia ser mais sucinto. Tá? Entrada. A entrada contém apenas um caso de teste, contendo 2 números inteiros, A e B, separados por um espaço em branco. Vamos ver aqui, ó, 5 e 2. 2 números inteiros separados por espaço. Beleza. 1 e 1. Beleza. Saída. A saída consiste de um número inteiro representando a soma dos 2 valores recebidos na entrada, ou seja, a soma de A com B. Após a impressão do número, pule uma linha. Então, 5 e 8 é 13. Eu mostro 13 e pulo linha. 1 e 1 é 2. Mostro 2 e pulo linha. Tranquilo. Tá? Uma convenção aqui entre nós. Se eu não coloquei nenhum tipo de restrição aqui, não se preocupe. Declara como inteiro. Tá? Não vai ter pegadinha aqui de limite, você vai ultrapassar o limite.
não vai acontecer. Se eu não coloquei restrição, não vai ter esse problema, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui por enquanto. Vamos no nosso IDE. Deve ter parado. Parou, porque faz tempo que não usa. Iniciando aí. Aí foi. Caramba, tá 6-0. Tô louco. Vamos lá. Vocês são NB2, né? NB2? NB2. Ok. Vamos criar aqui o soma. Soma.java. Legal. Bom, primeira coisa, import Java útil scan. Por quê? Porque eu vou ter que fazer a entrada dos dois valores. O nome da classe é soma. Main. Ok. Vou declarar as duas variáveis aqui, A e B. Mas o professor falou que para dar nome A e B é complicado. Pessoal, quem estiver olhando esse código aqui, vai ter lido esse problema. Ele sabe o que é A e B. Está definido aí. Tá? Então, nesse caso não tem problema. Vocês vão ver que tem problemas que, embora esteja definido aqui A e B, outra coisa, eu vou acabar mudando lá no código, para ficar mais claro. Porque às vezes o cara pode vir aqui e falar, o cara recebe o salário A, tem o desconto D, beleza, aqui no enunciado. Chega lá, eu vou chamar de salário, eu vou chamar de desconto, para ficar mais claro no código. Tá? Mas nesse caso aqui não tem problema. O cara que estiver analisando seu código vai ter lido isso aqui, ele sabe que o A e o B o que são. Vamos voltar lá. Aqui. Deixa eu puxar vocês para cá. Voltei. A e B. O scanner, né, para fazer a leitura. Ok. Legal, agora é só fazer a leitura. Percebam que lá no enunciado, o que ele fala? Ó? A entrada contém apenas um caso de teste, contendo dois números inteiros A e B separados por espaço em branco. Isso aqui pode começar a dar um nó na sua cabeça. Vai vir um 5, depois vem um espaço, para depois vir um 8. Eu já vi alunos se matando para resolver isso daqui. Tá? Vai lá, lendo uma string, pega a string, faz um split. Tudo isso dá para fazer, dá, mas complica muito mais a vida. É muito mais simples do que você imagina. Lê dois números. Ele vai entender, graças a Deus. Mesmo tendo separado por espaço, ele entende o espaço como um separador. Scan next int. Pronto, ele vai ler o primeiro número. B igual scan next int. Pronto, ele leu o segundo. Bonitinho, mesmo com espaço separando. Então vamos lá aqui. Ler os dois números. O que eu tenho que fazer? A soma, né? Vou declarar uma variável soma. Soma é igual a mais B. E exibo na tela pulando uma linha. System out print ln. Pulando a linha, mostra o soma. Pronto. Tá aí. Ok. Vamos lá. Ele fica sempre parado nesse árvore. O bom de ficar parado na árvore é que eu sempre tenho que voltar lá, né? CD espaço ponto ponto volta para DA2. CD espaço ponto ponto volta para o 21Q1. CD ponto ponto volta para a raiz. Entro no Q2. Entro na turma de vocês. CD NB2. Entro no soma. CD soma. Beleza. Compila. Java C soma. Ok. Java soma.
Primeiro exemplo, qual que era? 5 e 8, 13. 5,8. 5,8 não, 5 espaço 8. Olha lá, olha como ele vai entender. Ó. 13. Mas se o problema estiver falando que é um em cada linha. 5, enter, 8. Ele entende também. Então não se preocupa. Tá? Se o problema estiver falando que é separado por espaço em branco, ótimo. Faz a leitura um na sequência do outro. Se falar que é um número por linha, sem problema. Lê um após o outro. É a mesma coisa. Tá? O segundo teste que ele fez lá era de 1 em 1, né? 1, espaço 1. É 2. O outro exemplo que tinha qual que era? 10 e 10. É 20. O outro exemplo que tinha, se não me engano, era 10 e menos 10. É 0. Era isso mesmo? Ó, 10 e 10, menos 10. Beleza. Testei com tudo que está aqui. Testa com coisas além disso. O universo não se resume a essas quatro testes, não. Bota teste aí. Tá? Bota teste aí. Vai embora. Beleza. Já está ok, já estou confiante ao ponto de enviar. Mas antes eu vou dar uma dica aqui para vocês, que é uma dica para fazer teste. Tá? Vocês viram que eu testei com todas aquelas entradas lá, né? E com outras. Uma coisa que alguém pode me perguntar em algum momento é, por exemplo, aqui está 5 e 8 e depois a resposta está 13. Lá no meu está aparecendo um embaixo do outro, né? Está aparecendo, ó, eu coloco 5 e 8, aparece o 13 ali. Não está aparecendo o 13 sozinho. Sim, porque a entrada está sendo iterativa, a gente fala. Quando eu dou esse enter aqui, ó, ele não resolve o problema antes de eu informar alguma coisa, né? Ele está esperando as entradas. 5 e 3, para ele me falar 8, né? Então, mas eu consigo, de alguma forma, redirecionar essa entrada para que a entrada não seja feita de forma iterativa, e sim via arquivo, que a gente fala que é a entrada em batch. Tá? Como é que eu faço isso? Aqui dentro do Soma, ó, eu vou criar... Isso é para questão de organização, tá? Eu vou criar uma pastinha chamada input. E aí eu vou criar aqui dentro um arquivo que eu vou chamar de file0. Aí eu vou criar mais... Pronto, mais 4. Então, pronto, ficou do file 0 ao file 3. No file 0 eu vou colocar a primeira entrada. Qual que era a entrada? 5 e 8, né? Ou era 8 e 5, não sei. 5 e 8. Isso, 1 e 1. Tá. No 1 eu vou colocar um espaço 1. Nesse aqui eu vou colocar 10 espaço 10. No outro eu vou colocar 10 espaço menos 10. Eu vou até criar um filé 4 aqui, que vai ser um teste que eu inventei. Que vai ser esse teste aqui, mais esse teste aí. Pronto. Legal. Agora eu vou limpar a tela, tá? Voltei aqui. Se eu der Enter aqui, ele está esperando entrada iterativa. Não dê Enter ainda. Vou falar o seguinte: se eu der Enter, é entrada iterativa. Eu vou falar, eu quero que a entrada seja dada através de um arquivo que está na pasta input chamado filé0. Então, esse sinalzinho de menor é que eu estou redirecionando a entrada, que não vai ser mais via teclado, vai ser via esse arquivo. Enter, olha lá, respondeu 13. Esse aqui vai responder 2. Esse aqui vai responder 20. Esse aqui vai responder 0. Esse aqui vai responder, não sei, eu tenho que pegar lá, eu tenho que inventar um teste que eu consiga saber o resultado, né? Vai lá e vê o resultado que vai dar. Tem que dar 15,42. Beleza, agora sim, estou confiante, testei bastante e download. Ai, caramba. Ele vai dar aquele problema, né? Agora que eu estou me tocando.
Que eu usei exatamente tudo igual. Tem alguma coisa diferente aí? Acho que está igualzinho. Ao invés de chamar de soma, eu vou chamar de S, tá? Professor, para evitar esse problema de estar igual, não poderia só dar um Enter, aumentar uma linha do código? Ou ele Não sei, identificaria que é igual? nunca tentei isso daí. No outro que a gente fizer, eu tento fazer para ver se engana ele. Beleza. O melhor mesmo é eu criar um outro usuário. Tem que lembrar disso. Porque senão também vai ficar chumbado na cabeça de vocês que tem que ficar mudando essas coisas idiotas assim. Não tem nada a ver. Tá, eu vou baixar agora, vai vir com o número 2, né? Aí, número 2, beleza. Vamos lá, enviar. Quem que é? É o 4. Soma. Joga fora você. Joga fora você. E você é o soma. Pronto. Envia. Já deve estar a resposta. Problema 4, né? Aí, yes. Beleza. Tudo bem, pessoal? Vou fazer o próximo, hein? Vou repetir todo o procedimento de novo. Próximo é o idade. O problema idade também ele vai envolver aí uma expressão aritmética, só que aí ele já envolve uma dificuldade a mais, que é o montar uma mensagem, né? Usando aí a mesma ideia que a gente usou ontem lá para fazer concatenação, né? Unir conteúdo de variável com literal do tipo string, fica bem divertido. Vamos ver aqui. É o problema idade. Problema idade. Então, também é um problema antigo, bem sucinto. São dadas 3 informações. 1, o ano atual. 2, o nome de uma pessoa. 3, o ano de nascimento. Mostre quantos anos ela completa no ano atual. Entrada. A entrada contém apenas um caso de teste contendo uma linha com um inteiro, representando o ano atual. Seguido de um nome, apenas letras, sem espaço. Ó, isso aqui é importante, porque se eu metesse um espaço no nome, ia ferrar você na hora de fazer a leitura, né? Porque já pensou? Se fosse Maria Clara, ia ficar 2014, espaço, Maria, espaço Clara. Danou-se, na hora que eu desse um next int, pegava esse. Quando eu desse um next, ia pegar só o Maria. No próximo, ia pegar o Clara. Então, percebam como isso aqui já é para ajudar. Ó. Então, só vai ter letra, não vai ter espaço. Ótimo. Então, posso fazer a leitura bonitinha, que nem a gente fez lá. Next, next int, next, next int. Para eu ler os 3 valores, tá? Seguido de um nome somente letras sem espaços, e finalmente um outro número inteiro representando o ano de nascimento. Todos são separados por espaço em branco. Legal, tá aqui ó, o exemplo, né? Vou pegar outro aqui, ó. Ano atual, nome, ano de nascimento. Beleza, tá ok. Saída. A saída consiste de uma linha com a seguinte frase: nome, vírgula, você completa X anos de idade neste ano, ponto final. Onde o nome será substituído pelo nome da pessoa, que foi informado aqui. E o X pela idade, que é uma expressão aritmética que eu vou fazer entre esses dois inteiros aí. Beleza. Então, X e o X pela idade que ela completa no ano atual. Atenção, a palavra você é sem acento. Todas as letras são em minúsculo. E fique atento à vírgula e ao ponto final. Porque o juiz, ele compara texto. Se você não coloca ponto final, ele vai ler Maria, você completa 24 anos neste ano, vai comparar com a entrada que está cadastrada lá, que é Maria, você completa 24 anos neste ano, ponto. Ele vai falar, são diferentes.
Então, tem que prestar bem atenção nisso. Acho que isso não é problema para vocês, que a maioria quer virar cientista da computação ou engenheiro. Todo mundo aí vai ter que seguir especificação na vida. Não tem saída, né? Então, acho que isso não vai ser problema para vocês. Mas vamos lá. Eu vou aqui para a resolução. Cadê? Aqui. Ok. Vou criar aqui a pastinha chamada... qualquer idade. Idade.java. Legal. Import Java Util Scanner. Public class idade. Public static void main string args. Ok. Int ano atual e ano de nascimento. Idade. Além disso, eu preciso do nome, né? O nome é uma string. E o scanner. Beleza. Eu tenho que ler na mesma ordem, né? Lembra do que a gente comentou nos primeiros slides do nosso curso, né? Algumas instruções não tem problema eu alterar, né? Se eu colocar esse string depois do scanner, não vai ter problema. Agora, no caso das entradas aqui, tem que ser isso aqui pode jogar fora. Tem que ser na mesma ordem. Ano, atual, nome, nascimento. Se você ler nascimento primeiro, danou toda a sua lógica aqui, né? Então tem que ser na mesma ordem. Então vamos lá. Aqui. É ano atual primeiro, né? Ano atual, depois vem o nome, depois vem o ano de nascimento. Ano atual. Scan.nextInt, é o inteiro. Nome do cidadão, scan.next, porque é um string. E o ano de nascimento também é um. Também é um inteiro. Aí eu calculo a idade. Idade vai ser igual ao quê? Ano atual menos ano de nascimento. Eu tenho a idade, que ele completa naquele ano. E aí eu posso montar a mensagem. System.out.print, já pula a linha. Beleza. Tá aí. Sempre que tem essas mensagens, pessoal, para eu não ficar tomando erro à toa, eu venho aqui e copio ela. Não tem erro. Mas aí você tem que saber trabalhar bem com concatenação, né? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem para o caso da Maria. Só que eu tenho que montar essa mensagem aqui. Isso aqui vai ser alterado. Perceba que é Maria, vírgula, espaço. Então, Maria, vírgula, espaço, a vírgula já está emendada no nome. Então, isso aqui eu tenho que substituir pela variável nome. Então, nome, emenda com vírgula, espaço, você completa 24. Ó, perceba que tem espaço e o 24 lá no meio. Então, exatamente aqui, ó, eu vou ter que substituir pela variável idade. O que eu faço aqui? Abro e fecho aspas, porque, ó, concatena com a idade. Idade vai vir aqui, ó. Então, vai ficar certinho, ó. Espaço, vai aparecer a idade lá, espaço aqui. Anos de idade neste ano. Já está aqui o ponto, LN que pula a linha. Acabou. Agora acabou. Pode jogar você fora, você também, que a gente já passou. Soma, eu estou no soma, né? Eu vou direto, tá? Ó, CD, espaço, ponto, volta para o NB2.
barra idade. Já vai direto para a pasta idade. Java C, idade.java. Se não tiver erro de compilação, compilou. Já vamos testar, já usando o que a gente aprendeu? De ter vários testes aqui. Olha, eu não criei a pasta. Eu criei a pasta input para manter tudo organizadinho. Criei um filé aqui, jogar o filé lá dentro. Pronto. Filé 0. Tem quantos exemplos lá? 3? 3 ou 4, não sei. Tem um também que a gente tem que fazer por nossa conta, né? O primeiro era... O primeiro era 14... Cuidado, tem um espaço aqui, tira. Pronto. O segundo era 2015, José 87. 2015, José 87. O terceiro era Joana 99, 2011. Olha o espaço aqui, tira. O terceiro é você. Cadê? Aqui. Beleza. Eu vou criar um quarto aqui que é para a gente testar, né? Não ficar só naqueles testes lá. Vou colocar aqui. Ano atual. Vou colocar o ano nosso mesmo, 2000. Nome. Jesus de Nazaré. E ano de nascimento, ele nasceu no ano 1. Tá. Beleza. E é verdade. Tá. Ok. Já compilei, vamos testar. Java idade, né? Java idade. Vamos testar o primeiro aí na mão, né? Vamos ficar também... 1900, eu não sei se era 89, mas vai 89. Maria e, sei lá, acho que era 2014. Olha eu fazendo tudo ao contrário. Primeiro era o ano atual. Maria e 1989. Não sei se era isso, mas acho que eu devo ter errado, acho que era 24, né? Era 24. Eu acabei colocando um ano a menos aqui no nascimento da mulher. Mas beleza. A gente já testou ali. Vamos testar para os exemplos que a gente tem cadastrados. Então, o filé 0, que é 24 anos, funcionou certinho. O filé 1, José completa 28, certinho. O exemplo da Joana com 12. O Pedro com 2, ok. E Jesus, que tem 2000 e... Ele completa 2020. 2020, beleza. Muito bom. 2020, hein? Legal. Deixa eu aproveitar já esse ponto aqui para mostrar para vocês. Eu já mostrei como redireciona a entrada, né? Tem como redirecionar saídas também, né? Tem como redirecionar saídas. Então, se a entrada é, por exemplo, aqui, vamos pegar o... Vou limpar a tela. Tá aqui, né? Se eu falo assim, eu quero que a saída vai para um arquivo chamado saída. Ó, ele está esperando a entrada, porque eu só falei da saída, né? Então, qual que é a entrada? A entrada vai ser, por exemplo, 2021, fulano, 1980. Ó, não foi para a tela. Foi para onde? Para o arquivo saída. Olha lá, ó. Fulano, você completa 41 anos de idade neste ano. Tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso redirecionar as duas coisas, a entrada e a saída. Então eu vou criar aqui um arquivo, uma pasta chamada output, para manter a organização. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, Java idade. A entrada vai ser o filé 0 e a saída vai para o output
filé 0, e eu faço isso para o 1, e eu faço isso para o 2, e eu faço isso para o 3, eu faço isso para o 4, e só tem até o 4, né? Então, tá aqui os 4 de entrada e os 4 de saída. Então, para essa entrada aqui, que era da Maria, para essa entrada aqui, a saída é essa aqui. É exatamente assim que eu venho aqui, ó, copio esse cara daqui, coloco no seu exemplo de entrada lá. E venho aqui, copio esse aqui, coloco no seu exemplo de saída. Faço isso para os 3 primeiros aqui, ó. Aqui, entrada e saída. Tá? O juiz, na verdade, o juiz lá que julga o problema de vocês, o que ele tem? Ele tem tudo isso aqui cadastrado e tudo isso aqui cadastrado. É isso que o juiz tem. Isso cadastrado e isso cadastrado. Aí o que ele faz? Pega o seu programa, compila, gera o .class, executa e dá tudo isso aqui como entrada. E ele gera um monte de arquivo de saída. E ele compara com os que estão aqui. Se bateu, ele fala que está correto. Se não, ele fala que está errado. Aliás, a comparação que ele faz é um comando do Linux mesmo. Quer ver? Ó? Eu vou pegar aqui, ó, Java idade, input, vamos pegar o primeiro, ó, filé 0. Eu vou gerar o arquivo de saída, ó, saída. Aí, gerou esse aqui, ó, essa é a saída. Tá? Vamos supor que você calculou errado. Calculou 42, ao invés de 24. O comando que ele usa é esse diff aqui, ó. Ele faz diff do arquivo que está cadastrado, como sendo a saída, com o arquivo que ele gerou seu. Ele falou, pô, tem diferença. Tá? Se não tiver diferença, tiver igualzinho, que é esse caso aqui, eu acabei de reescrever ele, né? Então agora ele está certo, ó, 24. Se eu rodar o diff, ó, eu quero saber se tem diferença entre o arquivo filé 0 do output com a saída. Ó, não fala nada, então é porque o arquivo está correto. Pronto. Por isso que eu falo, o juiz é burro. Se você vai lá e esquece de colocar o ponto, o que o juiz fala? Opa, tá diferente. Tá faltando um ponto aqui. Ó. Ok? É isso que o juiz lá faz. Vamos testar, né? Falei demais aqui, não testei ainda. Vou jogar você fora. Vou enviar aqui. Ai, caramba. Vai dar aquele problema lá. Vou fazer a sugestão do rapaz. Vou pular uma linha aqui para ver se ele aceita. Baixa de novo, então. Aliás, vamos compilar, né? Para ter certeza. A gente modificou. Cadê a compilação? Não tem erro de compilação, tá ok. Vamos baixar então. É o 2. Idade 2. É o 5. Joga fora você. Cadê o outro idade? Tá aqui. Joga fora você. Enviar. Parece que deu. Com espacinho. A não ser que tenha alguma outra diferença que eu não me lembro. Atualizar. Pronto, foi aceito. Muito bom. Dúvidas? Eu enviei sem o espaço. E tinha dado certo. Que espaço você está falando, Juliana? Ah, não, tá vendo? Por isso que eu. Não, aquilo lá eu fiz só para enganar o juiz. Ah, tá, entendi. Você tinha mandado 2 vezes para ver se dava certo? Tem que criar outro usuário, senão vocês vão ficar vocês vão ficar achando que tem que ficar dando espaço, mudando nome bobo só para enganar o juiz. Nossa, galera, eu tô com a cabeça explodindo.
Será que acho que é esse chá que eu fico tomando? Hoje eu tomei acho que uns 4, 5 litros de chá. O juiz tem um nome? Como assim o juiz tem um nome? Como assim o juiz tem nome? Nome normal? Não estou entendendo a pergunta. Você está falando que o juiz que verifica o seu programa? Não, cara, não é uma pessoa. Você tá zoando comigo? Não é uma pessoa. Eu falei, não é um chinesinho que tá lá, um estagiário. O que o juiz faz é exatamente esse processo aqui. Ah, tá. Não tá zoando? O que o juiz faz é exatamente esse processo aqui que eu fiz com vocês aqui agora. Ele vai pegar o seu programa, vai compilar e vai comparar com o que está aqui, ó. Isso tudo é um script, em, em linguagem. Como é que chama a linguagem do Linux? Shell, né? É um script todo feito em Shell que ele compila, gera as entradas, gera as saídas, gera todos os arquivos, compara todo mundo. Se não deu diferença em nenhum, ele autoriza mandar o balãozinho para lá. Se deu, ele fala, deu erro. É só isso aí. Não tem nome, não. Qual chá? Alguém perguntou ali qual chá. Chá preto. Vamos lá, então. Pessoal, acho que tá ok, né? O processozinho a gente repetiu 2 vezes, né? Então já tá tudo certinho, né? Eu deixei aqui mais 2 exercícios. Na verdade, tem vários aqui. Eu vou pular esses 2 aqui e vou vir para esses de cal. Esse primeiro aqui é bem tranquilo. É basicamente para você fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. É você executar todas as linhas aqui, todas as instruções e falar qual é o estado final das variáveis, tá? Então aqui, executa tudo isso aqui e me fala, ó, x, z, y, w, k vai estar com tais valores no final do processo, tá? Aqui ele está misturando aí um monte de expressão aritmética, tá? Esse outro aqui são várias expressões aí já, algumas conhecidas de vocês, outras nem tanto, que vocês vão ter que transformar em expressão aritmética no Java, tá? Então, escrever nesse formato aqui, ó. Eu estou mostrando algo assim e eu quero que vocês escrevam nesse formato aqui, para todos eles, ok? Esses 2 aqui são 2 exercícios mesmo de programação que não tem no juiz. E eu fiz isso de propósito e aí agora eu vou tentar dar uma fundida no motor de vocês, tá? Por quê? Eu não queria fazer isso hoje, mas eu decidi fazer isso hoje, uma experiência que eu vou fazer, já dá um choque de programação em vocês, para vocês verem como que eu desenvolvo um problema, tá? É cedo para eu fazer isso? Sim, é. Mas eu já vou mostrar agora, depois eu vou mostrar de novo. Como esse esquema online aqui, a gente vai ter bastante tempo para ficar programando. E vocês vendo eu programar e tudo mais, né? Então eu vou fazer isso hoje, depois eu vou acabar repetindo em algumas aulas aí. E eu quero que vocês tomem isso como um aprendizado para vocês e tomem isso também como algo que vocês têm que fazer quando vocês desenvolvem o programa de vocês. Que é o quê? Testar. Testar com todos os testes que eu coloco lá no enunciado, testar com mais testes que vocês imaginam e testar com testes que vocês nem imaginam. E como que eu faço isso? Gerando testes aleatórios. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para gerar aquele monte de teste que o juiz vai aplicar em vocês. Tá? Vai ser assustador, mas vamos lá. Não se preocupem que vocês vão ter a gravação, eu vou repetir isso outras vezes. Ou seja, daqui a algumas aulas, quando vocês já tiverem com problemas muito mais complicados lá no juiz, é interessante que vocês saibam montar os seus próprios testes. E aí, nesse momento é que eu acho que vai ser útil essa parte aqui. E chegando lá, vocês já vão ter visto já bastante coisa de programação, muita coisa que vocês vão ver aqui agora não vai ser segredo, tá? O primeiro exercício é esse aqui, ó, desenvolver um programa que efetue o cálculo do salário líquido de um profissional que trabalhe por hora. Para isso é necessário ter os seguintes dados: o valor da hora trabalhada, a quantidade de horas trabalhadas no mês e o percentual do desconto.
Esse daqui eu fiz com o pessoal da primeira aula. Tá? Então, eu não vou fazer com vocês. Então, esse mesmo procedimento que eu vou fazer agora, eu já fiz para esse exercício na primeira aula. Tem a gravação, vocês podem ver. Tá? E para vocês, eu vou fazer a mesma coisa, só que para outro exercício. Então, tanto eles quanto vocês vai ter os dois exercícios com esse processo todo feito. Tá? O que eu vou fazer com vocês é esse aqui, ó. Desenvolver um programa que leia o salário fixo, o total de vendas efetuada por um vendedor no mês e um percentual de comissão sobre as vendas. E eu quero que calcula o quanto que ele vai receber no final. Tá? Que ele tem um salário fixo mais uma comissão. Eu quero saber qual que é o salário dele naquele mês. Tá? Ok. Quando eu bolo um exercício para vocês, inclusive eu fiz isso hoje, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 exercícios que só falta eu cadastrar no juiz, que são 5 exercícios que vai ficar para vocês fazerem no final de semana. Tá? E eu vou pedir que, por gentileza, vocês façam, tenham esse compromisso com vocês mesmos de fazer, de realizar, de treinar. Por quê? É só assim que vocês vão ficar craques no negócio, tá? Então, tenha como compromisso, eu estou colocando 5 exercícios aí, hoje é quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, a gente só tem aula na terça. Vocês têm 4 dias. Faz um por dia, em um determinado dia ali faz 2, tá? Eu fazia isso na minha época de aluno. Eu sempre pegava depois do almoço e tirava para resolver 1 ou 2 exercícios. Tá? Era o meu descansar do almoço, e na época eu trabalhava, na época eu era programador. Tá? Eu já programava a droga da manhã inteira, saía, almoçava, quando eu chegava ainda, a gente tinha 1h30 de almoço. Quando eu chegava ainda tinha 40, 50 minutos. Eu ia lá e começava a resolver problema. Ficar resolvendo problema. Às vezes, quando eu já acabava os problemas que o professor deu, eu ia atrás de problema para ficar resolvendo. E olha que eu já programava, hein? Eu já estava lá programando. Depois eu fechava tudo e ia fazer o quê? Programar de novo, para trabalhar. Né? Mas então, com isso, eu nem estudava. Pessoal, disciplinas de programação, algoritmos, PI, estrutura de dados, programação orientada a objetos, eu nunca estudei para essas disciplinas. Por quê? Porque eu fazia isso. Para mim era divertido ficar resolvendo o problema, e já era o estudo. Já era estudo para mim. Então, era bem tranquilo. E não consumia quase nada. Consumia o quê? Um tempo que eu não ia ficar fazendo nada. Ia ficar na internet vendo bobagem. E o pessoal ficava fazendo lá. Ok? Então, vamos fazer isso. Tenham como compromisso isso, tá? Eu vou colocar, no mínimo 5 exercícios eu vou colocar lá, e aí vocês podem ficar resolvendo. Ok? E aí vocês vão treinar todo esse fluxo e tudo mais que a gente está fazendo. E é importante, porque, semana que vem, a princípio está marcada a nossa atividade. Eu acho que pelo decorrer das coisas vai dar certo. Não vou precisar adiar, não, tá? Eu nem quero adiar, porque se eu adiar, o que vai acontecer? Vai vir os conteúdos mais pesados aqui, ó. Então, eu gostaria de aplicar aqui mesmo, porque, por enquanto, é coisa tranquila. Ok? Vamos lá, então, dar um choque de programação em vocês aí, deixar vocês com o motor fundido aí. Esse exercício aí, quando eu quero bolar um exercício para vocês, como é o caso desse aqui, o que eu faço? Idealizo ele, falar, legal, vou fazer um exercício assim. Eu vou até lá e escrevo o enunciado. É a primeira coisa que eu faço. Ó. Já está aqui pronto o enunciado. Tá? Então, essa parte aqui eu já deixei pronta, não fiz. Não vou fazer junto com vocês. Então, vai ter lá... Salário comissionado vai ser o nome, ó. Elabore um programa que efetue o cálculo do salário comissionado de um vendedor. Para isso, será necessário ter os seguintes dados: valor do salário fixo, total de vendas e o percentual da comissão. A entrada é composta de 3 valores separados por espaço, em branco cada, sendo o primeiro é o S, que representa o salário fixo, o segundo é o V, que representa o total de vendas realizados, e o terceiro é um real tal de PC aí, representando o percentual da comissão. Legal. Essa é a entrada. Tá aqui, ó. 500, o que é o salário fixo? 1.230,30 centavos. É o quê? O valor da venda. Ele tem 15% de comissão. Valor, 684,54. É o salário final. Tá? Saída. A saída consiste de uma única linha contendo um número real SL, que é o salário, seria o salário líquido,
representando o salário líquido calculado após a impressão. Uma coisa que faltou eu colocar aqui, que eu vou colocar, é que tem que ter precisão de 2 casas decimais. Ó. Eu vou acrescentar isso aqui, tá? Restrições. SV são valores positivos, ok. E o PC é algo entre 0 e 100, ok. Então, se eu estou colocando real aqui, vamos convencionar entre a gente aqui que se eu não estou dizendo se é precisão dupla, double, ou precisão simples, float, coloquei só real, use float. Tá? Eu vou usar float aqui. E esse PC aqui, embora ele seja entre 0 e 100, podia usar um byte, mas eu não vou usar o int mesmo, tá? Esses aqui são só valores positivos, um é real, os dois são reais, eu vou usar os dois como float. Ok? Vamos lá, para a resolução. E aí, depois que... não sei se exercício você vai tirar dúvidas. Segunda? Não sei. A princípio, não. Porque eu já vou estar fazendo ele aqui, eu vou estar resolvendo ele aqui, ô Tatiana. Você está falando desse monte que eu vou deixar lá? A princípio, não. A princípio, eu posso usar eles em algum momento para fazer alguma coisa assim. Tá? Na aula de exercício, eu posso usar algum para realizar. Não sei. Tá? Vamos lá. Alguém perguntou aqui, quantos por cento de comissão? Vai ser informado, né? É a porcentagem, é o PC lá. Ok, depois que eu escrevi o enunciado, o que eu faço? Eu venho até aqui e resolvo o exercício, que vocês vão ver que é o resolver mesmo, salário comissionado. É a mesma coisa que eu fiz com hello, com idade, com nada, com sono. É igualzinho, vou resolver o problema. Salário comissionado, ponto Java. Ok. Vou jogar fora essa idade aqui que a gente não vai mais usar. Import Java útil scanner, porque vai ser feita a leitura usando o scanner. Public class salário comissionado. Public static void main string args, ok. Tá aí, tudo certo. Aí vamos lá, o que eu precisava mesmo? Eu tinha um float, que era o salário fixo. Eu tinha outro float, que era o total de vendas. Eu tinha outro, que era o percentual de comissão. Era isso, né? Só voltar lá rapidinho para eu ver. Tudo float, beleza. Beleza. Veja que embora ele esteja entre... Não podia ser byte não, hein, ó. Ele é um percentual, ele pode ser, olha lá, ó. Olha lá, pode ser número real. Então, é float mesmo. Legal. O scanner. Fazer a leitura agora de todo mundo, né? Vamos ver se eu lembro a ordem. Acho que era salário fixo primeiro, depois vinha o total de vendas, e finalmente o percentual de... Nossa, ficou estranho esse nome, eu vou deixar só P, tá? Percentual de comissão. Acho que está nessa ordem, né? Se não tiver, se alguém lembrar aí e não for, me dá um toque. Você é next... Professor, Oi. você esqueceu de colocar um D ali no TOTVEND, que você colocou como TOTVEND, com um D final ali. Tá. Vou aqui, né? Pronto, valeu. Tá tudo certo. Agora, vamos lá, tem que fazer os cálculos agora, né? Bom, tem que calcular o salário do cara. Eu vou chamar aqui de salário... Vou chamar de SALIC mesmo, salário líquido. Não é bem líquido, mas vai lá, né? Vou chamar só de salário, né? Para não ficar... Salário vai ser igual ao quê? Vai ser o fixo que ele já recebe, mais o percentual
Eu vou até fazer uma variável nova, valor da comissão. Vamos ficar tudo numa coisa só. Eu faria num só, mas para ficar mais claro para vocês o passo a passo, né? Então aqui eu vou colocar o valor da comissão. O valor da comissão vai ser o quê? Vai ser o total de vendas. É isso mesmo? Deixa eu ver. O total de vendas multiplico pelo percentual, né? Percentual. Aí vai estar em porcentagem, divide por 100. F, porque para mim tem que ser as coisas bem certinhas assim. E aí eu somo isso com o valor da comissão. Vamos ver se isso está certo. Se o cara tem, por exemplo, se ele vendeu R$ 1.300, vamos supor que ele tem 20% de comissão, vai ser 130 é 10%, vai ser 260, né? Então vai ficar total de vendas 1.300 vezes 20 dividido por 100. 260, isso mesmo. Aí soma com o salário dele. Legal, é isso aí. Agora tem que mostrar na tela. System, Alt, Print, F. Por quê? Print LN pula linha. Print é para eu mostrar sem pular linha. O Print F é porque eu quero formatar a saída. Eu quero que essa saída... Eu não quero colocar duas casas decimais, então eu vou ser obrigado a fazer isso, tá? Usar o printf. O printf ele é bem diferente, tá? Eu tenho que falar o formato que eu vou imprimir. Eu vou imprimir um float, então é %F. Esse float é o salário. É o salário, tá? Então vamos lá. Float é o salário. Eu estou aqui no idade. Eu vou agora para o salário comissionado. Pronto. Vou limpar a tela. Java C, salário comissionado. Não, Juliana. Não tá não. Porque o valor que está entrando lá, esse percomis aqui é um número real. É 27, é 15. É diferente da calculadora, porque na calculadora, quando você coloca 15 e coloca o sinal de porcento, significa que aquilo ali está dividido por 100. Tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Diferente da calculadora. Na calculadora, quando você coloca 15%, significa que o 15 já está dividido por 100, vai 0,15 para ali. Eu acho que é o que ele falou aqui, ó. Vamos lá. Onde que eu parei? Ah, tá. Eu acabei de compilar. Isso. Compilei. Vamos testar. Java. Salário. Java. Nossa. Pessoal, às vezes isso acontece, ó. Chuchou o terminal. Quando isso acontece, eu mato e entro no terminal novo. Que vai ficar quebrando cabeça, porque ele começa a comer coisa, vira um inferno isso daí. Então, eu prefiro sair e entrar no novo. Q2, CD, NB, CD, salário, ok. Já compilei, eu quero executar. Java, salário comissionado. Vou pegar um exemplo que está lá. 530.3 e 15%. 684,54. Ok. 500, 1.000.30 e 15%. 684,54. Mas observe aquela o que ele fez, ó. Colocou tudo ali. Além disso, não pulou linha. Por quê? Printf não pula linha. Eu sou obrigado a dar a informar aqui para ele o caractere de pular linha. O caractere de pular linha é /N. Esse N é de new line.
Pronto. Então, ó, agora se eu compilar... Ah, a compilação não está aqui. Java C, salário.java. Pronto. Agora se eu... 230, 30 e o 15. Olha lá. Agora ele pulou linha. Agora a linha foi pulada. Por quê? Porque eu coloquei o barra N aqui. Então, no printf eu sou obrigado a falar qual o formato. Sou obrigado a pular a linha. Quer dizer, você não é obrigado, mas o exercício está pedindo. Eu tenho que informar o pular a linha, vírgula, a variável que eu quero que apareça aqui. E essa variável tem que estar casado com esse tipo. %F, float. Salário, salário, salário é float. Está casado. Agora eu posso usar esse %F aqui para dar um sinal de que eu quero que ele exiba uma quantidade determinada de casas decimais. Ponto 2. Esse ponto 2 significa o quê? %.2f. Eu quero que desse float você mostre, após o ponto, só 2 casas. Se você quiser 5, ponto 5. Quer só uma, ponto 1. Nenhuma, ponto 0. Tá? Então vamos lá. Vou compila e é 500, né? Ali eu coloquei 200. 230.30, 15%. 684.54. Tá lá, ó, certinho. Tá? Legal. Deixa eu copiar esse aqui, 700, 0. E esse outro aqui eu vou copiar na mão mesmo. E aí, 188458. 188458. Tá, vou fazer assim, vou criar uma pasta aqui. Até então, pessoal, é coisa que vocês já viram fazer. Não tem nenhuma novidade aqui. 0. Na verdade, eu vou chamar de filé 1. Pronto. Esse aqui é o segundo teste, né? Ou é o último? Esse é o último, né? Eu também perdi tudo. Ah, não. Tá certo. Esse é o segundo. O primeiro, que não é o primeiro, na verdade é o segundo, é esse que eu copiei aqui, 700. Vendeu 0. E a comissão é de... Só porque a comissão dele é grande, ele vendeu pouco, não vendeu nada. E o filé 0, que é o primeiro, é esse teste que a gente está fazendo aí. Que é o 500, 1230.30, 15%. Pronto. Vamos testar todos eles? Então, primeiro... 684,54. 684,54. O segundo, 700 cravado. 700 cravado. E o último, 184.884,57. 184,58. Ó, problema de arredondamento, tá vendo? Quer ver? Ah, tem 50 centavos aqui. Não foi arredondamento, não. Ah, não, mas tem 50 centavos aqui também. Aqui tá 15 certinho. Aí, esses são os problemas de arredondamento que acontecem quando usa flutuante. Tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que mudar o enunciado. Vou ter que colocar aqui exatamente como está indo aqui, porque a gente está usando os mesmos compiladores, tudo certinho. Então, tem que mudar ali. Ok. Então, vamos permanecer assim, tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? A gente ainda tem 15 minutos, né? Porque comecei às 11, às 9h11. Vamos lá. O que eu falei, eu evito trabalhar com float. Tem bastante exercício que eu vou mandar para vocês aí que tem float. Esses que eu vou mandar, esses 5, alguns tem float, tá? Pode ser que acabe gerando esses problemas. Por isso que eu evito usar float. Nas atividades eu não ponho float, para não ter esse tipo de problema.
tá? Esses arredondamentos malditos por causa dos pontos flutuantes. Ok. Tá. A gente está no processo aqui de criar o exercício, lembre-se disso. Até aqui não é novidade para vocês. Eu fui lá, eu escrevi o enunciado ao invés de pegar do juiz, vim aqui, solucionei, certo? Depois que eu solucionei, eu bolei aqui uns testes, que foram os mesmos testes que eu coloquei aqui, para ver se estava tudo certo. Legal. Agora, eu quero entregar... O que eu faria? Eu gerei 3 testes ali, coloquei nos exemplos. Eu geraria mais uns 3 ou 4, dependendo do problema. Eu ia ver uma restrição ali, falar, tem que ver se o aluno vai testar isso aqui. Eu vou lá e crio um teste. Tem que ver, por exemplo, se não tiver valor de venda. Eu vou lá e coloco 0 na venda. Tem que ver, por exemplo, se for 0% de comissão, se for 100% de comissão, se for... Enfim, eu vou inventando uns testes e colocando na bateria de testes, mas não colocando nos exemplos. Tá? Legal. Com isso, eu geraria mais uma meia dúzia de testes aí. Depois disso, eu falo, bom, está na hora de entregar para a natureza. O que significa entregar para a natureza? Significa testes aleatórios, conforme a natureza quer. E como é que eu faço isso? Eu faço um programa que esse programa vai gerar testes. E é nesse ponto que eu quero que vocês cheguem em algum momento nesse curso, que você vai resolver o problema que está lá no juiz. E aí, o juiz está dando erro, você testou, você colocou todos os testes que eu fiz, você inventou mais meia dúzia de testes, e mesmo assim continua dando erro. Você fala assim, bom, vou jogar na mão da natureza para ver o que acontece. E aí você vai precisar gerar testes. Eu quero que vocês cheguem nesse ponto. Por quê? Pessoal, é muito mais divertido, você aprende muito mais programação gerando testes do que até resolvendo o problema. Tá? Que, na verdade, o que é o resolver o problema? Eu dou um problema para você, você tem que resolver. Mas o seu problema pode ser gerar testes para o problema. É outro problema. É um metaproblema. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que gerar testes. Quais testes são? Esses aqui. Ó. Então, eu vou fazer um programa para gerar isso. O que eu vou fazer? Eu não costumo usar o Java para isso, eu costumo usar o C, tá? Mas como a gente está fazendo em Java aqui, eu vou usar o Java. Eu vou criar uma fonte aqui chamada geraentrada.java. Eu vou fazer isso várias vezes durante o curso. Então, em algum momento, eu posso fazer em C para vocês verem, tá? Eu deixei comentado ali um exemplo de entrada para eu não me perder, né? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um public class, nome que é geraentrada. Ok. Public static void main. Eu tenho 10 minutos. Vamos ver se em 10 minutos eu consigo, hein? Args. Ok. Eu tenho que gerar aquilo ali. Então, ali eu tenho. Eu vou pegar um inteiro. Eu vou, ao invés de eu gerar números double, float, eu vou quebrar, tá? Eu vou gerar isso aqui, eu vou gerar eles separados. E depois eu imprimo com ponto. Então, legal. Eu vou fazer assim, int. Eu vou colocar salário, a parte inteira. Salário, a parte fração. Eu vou colocar vendas, a parte inteira, vendas, a parte fração. Podia chamar de parte real. Parte real. Faz mais sentido, né? Parte real. E o percentual, parte inteira, e o percentual, a parte real. Pronto. Aí, ok. Aí eu preciso de um gerador de números. Esse gerador de números é muito parecido com o scanner, tá? A ideia dele é, eu vou ter um objeto, que nem eu tenho um objeto scanner, eu vou ter um objeto que gera números. Na documentação do Java, ele está em import, acho que inclusive está na mesma biblioteca, Java Util Random. E aí eu tenho que criar um objeto do tipo dele, uma variável, né? Random, eu vou chamar de RD, igual a new random, tá? Que nem a gente faz com o scanner, só que não coloca o system in ali, porque não tem nada a ver com o teclado. Pronto, ele gera valores. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, salint, gera para mim RD nextInt.
Se eu colocar next int aqui, ele gera no intervalo. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar só next int, eu estou na classe random, estou na documentação do random. Next int. Se eu não colocar nada, aqui, ó. Int value from random. Ele vai gerar dentro do range do random, do int. Eu não vou querer, eu quero limitar, ó. Eu vou colocar um limite, esse bound, ó. Aí ele vai gerar entre 0 e o número que eu dei, excluindo o número. Então, se eu colocar 100, entre 0 e 99. Tá? Então, vamos lá. Tá, então o salário vai ser entre 0 e 1.000, 10.000, 100.000. Entre 10 e 100.000. Pronto, é o salário do cara, entre 0 e 100.000. A parte inteira. A parte real vai ser entre 0 e 99. Pronto. A parte de vendas vai ser a mesma coisa. Eu vou copiar. Ó. Vai ser aqui vendInt, venInt, venReal. Pronto, a mesma coisa, no mesmo intervalo. É daqui que eu monto as restrições para vocês, tá? Eu tenho controle aqui, aonde que vai de tanto a tanto. Eu tenho o controle, eu vou lá e coloco nas restrições para vocês saberem. E o percentual é que vai ser um pouquinho mais chatinho, inclusive eu vou acabar usando um comando que vocês ainda não aprenderam essa semana, mas semana que vem a gente já vai aprender ele. O percentual vai ficar entre 0 e 100, então 101, né, porque ele exclui o último. E a parte real é que é o problema, né, porque se o percentual inteiro for menor que 100, aí eu quero que você gere a parte real. Porque senão vai ser 100, 00, né, que eu quero. Então, aí você gera para mim a parte real, se for menor que 100. RD next int. Aí eu quero que você gere algo entre 0 e 99. Else, caso contrário, não gera. Coloca um 0 lá. Pronto. Agora é só escrever isso na tela. System.out.print, sem precisar do ln. O que eu quero que você escreve na tela? Agora é que vem. Ó. Eu quero que escreve isso aqui. Ó. É isso aqui que tem que ficar escrito. Eu já vou tirar daqui. Vou deixar aqui, para eu me guiar. Então vai ser o salário, a parte inteira. Salint. Concatena com ponto. Concatena com sal a parte real. Depois, concatena com espaço em branco. E aí, concatena com vendas a parte inteira. Concatena com ponto. Concatena com vende na parte real. Deixa eu ir um pouco para baixo aqui, porque está mostrando aí. Com a parte real, concatena com espaço, concatena com a parte real da porcentagem, parte inteira, concatena com ponto, concatena com a parte real. E acabou, né? Acabou. Vou tirar aqui, não preciso mais desse comentário. Vamos testar. Vamos ver como é que ficou. Vem para cá. Aqui. Vou limpar a tela. Java C, gerador de teste, gerador de entrada. Beleza. Compilou. Gera para mim uma entrada. Olha aí. Esse é o salário do cara, esse é a venda e esse é o percentual. Legal. Gera outro. Tá aí, ó. Gera outro. Tá gerando. Agora, o que eu faço? Eu não mostrei para vocês que eu posso redirecionar a saída. Eu tenho aqui até o file 2. O que eu vou fazer? Gera para mim
e joga lá no input file, onde que eu parei? No 2. Então, gera para mim o 3, gera para mim o 4, gera para mim o 5, gera para mim o 6, gera para mim o 7, gera para mim o 8, gera para mim o 9, gera para mim o 10. Pessoal, tem teste de vocês lá que eu coloco 500, 1000, gera um monte e joga na mão da natureza. Vamos ver os resultados, ó. Java, eu vou criar um output para manter tudo organizadinho aqui, ó. Java, qual que é o nome do salário comissionado, o nome da classe, entrada vai ser o filé 0 e a saída vai para o output filé 0. Pronto, faz isso para o 1. Esses aqui são os testes que que vai estar no PDF, né? 3. A partir do 4 é que é... Inclusive, eu nem fico escrevendo muito isso aqui, eu faço um script. Ele já gera o script para fazer tudo isso aqui. O juiz faz exatamente isso. 10. São 10, né? 10. Beleza. Aqui. As entradas e saídas para todos eles. Ó. Aí, pronto. Vamos pegar um qualquer aqui para testar? O 7, vai. Deu isso aqui. Essa aqui é a entrada. Vamos ver se é isso mesmo. O 67751.96 é a venda do cara. Ele tem uma comissão de 82,25 dividido por 100. Esse é a comissão, soma com o salário dele. 16.200,88. 71, vamos ver se é isso. 71.629,86. Como eu estou pegando duas casas decimais, ele arredondou aqui. Beleza? É isso, é assim que eu monto o exercício para vocês. Com isso daqui agora, o que eu faço? Vou até o juiz, cadastro esse PDF, essa pastinha input, essa pastinha output. Pronto. Aí o juiz, quando recebe o seu fonte, ele compila, roda todas essas entradas aqui, gera as suas saídas e compara com essas saídas aqui. Ó. Se bateu, ganha balão. Se não bateu, ele fala resposta errada. Se não compilou, erro de compilação. Se em alguma dessas entradas gerar um runtime error, é assim que o juiz trabalha. Tá? E é isso aqui que eu espero que até o final do curso vocês consigam fazer, ó, gerar um monte de teste para vocês testarem. Tá? Aí vai ficar muito divertido. Bom, ainda consegui terminar 3 minutos antes, hein? Deixa eu ver aqui o que alguém falou. Bom, eu vou fazer o seguinte, para quem precisar ir, eu já vou encerrar aqui, tá? Não vai ter mais conteúdo, então já vou interromper a gravação. Legal, agora foi para mim.